40 Guild Wars Capítulo 118 Origens Ilimitadas. Kiran Autor. Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Kiran franziu a testa enquanto tirava seu capacete e Virtua, jogando para o lado com um gesto irritado. Não teve nada a ver com nada que ocorreu durante o jogo, mas devido a motivo ele teve que parar o jogo para sair. Eram exatamente 8 horas do dia 29 de março de 2065. Kiran ouviu o gongo baixo que ecoou por toda a casa ancestral, que despertou todos os familiares adormecidos, bem como os notificou que era hora da reunião diária e da meditação. Pela sua resposta, pode-se constatar que Kiran não gostou muito dessa cerimônia diária, mas não teve escolha a não ser comparecer. Kiran rapidamente se lavou e vestiu algumas vestes marrons claras que eram um pouco grandes para ele, junto com uma faixa vermelha sem desenhos. Parecia ser a penúltima escolha no guarda-roupa de qualquer amante da moda. Kiran odiava sua suavidade e folga, mas ele já suportava esse desconforto há muitos anos. Porque usá-lo hoje realmente o irritou a mais alto nível. O que mudou desde os 10 anos em que ele realizou esse ato diariamente, em comparação com fazer a mesma coisa novamente hoje. Kiran respirou fundo algumas vezes e penteou seu cabelo loiro dourado, permitindo que sua franja mantivesse alguma aparência de ordem. Juntamente com seus olhos azuis água, Kiran era um tipo genérico de bonito. Ele não pareceria deslocado nem uma boy band nem uma capa de revista, mas seria um pouco parecido com todos os outros modelos em um sentido geral. Kiran saiu de seu quarto, que era uma pequena câmara com um piso de madeira, além de portas de correr feitas de madeira e papel. Kiran tinha uma cama ocidental em seu quarto, mas a maioria de seus parentes preferia dormir no chão com esteiras e um cobertor. Kiran caminhou pelos corredores de madeira ao ar livre de sua residência, formando uma fila atrás dos outros jovens de sua idade que também se arrastavam em direção ao seu destino. Todos usavam sandálias com sola lisa, o que lhes permitia deslizar pelo corredor sem fazer muito barulho. Kiran não se preocupou em observar sua família enquanto caminhava, mas eles não lhe deram o mesmo nível de desrespeito. Muitos olhos estavam voltados para o homem loiro e bonito, mas não da maneira que se esperava. Não eram olhares de ciúme ou de desejo, mas sim olhares de pena e leve tristeza. Por que seus próprios companheiros de clã olhariam para ele dessa maneira, apesar de ele não fazer nada perceptível? Porque eles teriam pena dele quando ele era igual a qualquer um deles, sem quaisquer deficiências ou fraquezas. Kiran sabia o motivo, e era por isso que ele odiava participar de qualquer cerimônia envolvendo sua geração, ou o clã em geral. Eventualmente, seu grupo passou por alguns pátios arejados e muito vibrantes, com forte presença botânica. As imagens, cheiros e sons da região serviam para relaxar e sentir-se em paz consigo mesmos. Até mesmo Kiran sentiu seus nervos tensos relaxarem um pouco ao absorver esse ambiente, então o efeito sobre os seus companheiros de clã foi ainda mais pronunciado. Todos se moviam silenciosamente, com olhares de paz e admiração. Kiran olhou para o pagode diante dele, que tinha uma construção de pedra nas paredes e telhas de tijolo no telhado de cada andar. Cada um dos jovens do clã que havia chegado até aqui vindo de várias áreas de convivência, parou de maneira limpa e ordenada em frente a este pagode. Assim como faziam desde os 10 anos de idade, eles olharam para este edifício com uma mistura de apreensão e admiração. Eles usavam essa mesma expressão todos os dias em que estavam diante deste pagode de 10 andares, como se fosse a primeira vez que contemplavam seu esplendor envelhecido. Apenas Kiran olhou para este edifício com indiferença e um pouco de desdém. Logo, os vários anciões do clã de Kiran apareceram. Eles ficaram na frente dos jovens e sorriram para eles cordialmente. Eles começaram a rotina diária de exaltar as virtudes do clã e de seu progenitor, que há muito havia deixado a camada mundial em busca de vingança por sua raça. Kiran ouvia entediado, sem nenhuma expressão real no rosto, mas o mesmo não podia ser dito de seus companheiros de clã, pois pareciam fascinados e comovidos pelo esplendor de seu progenitor. Agora, você deve entrar no pagode do céu para receber as bênçãos do nosso progenitor. O ancião do clã gritou levantando as mãos. É isso. Kiran pensou enquanto seu rosto ficava sombrio. A mesma coisa aconteceu com seus outros companheiros de clã, pois o entusiasmo deles diminuiu um pouco, sendo substituído pela apreensão. Todos vacilaram em seu desejo aqui, sendo incapazes de dar um passo à frente. No entanto, como acontecia normalmente todos os dias,
Kiran foi o primeiro a sair com uma expressão calma e um andar resoluto. Quando os vários membros da geração mais velha o viram, seus rostos ficaram estranhos e coloridos. Era como se um nobre da corte real olhasse para o filho deformado do rei. Eles prefeririam fingir que ele não existia, mas não podiam fazê-lo devido às suas próprias condições. Kiran entrou no pagode, que tinha um mobiliário básico e minimalista. Era um chão grande e vazio com apenas um tatame no meio. Kiran caminhou até lá, sentou-se e começou a meditar. Assim que o fez, estranhas energias e marcas começaram a aparecer em seu corpo e ao seu redor. Era uma visão que faria o coração de uma pessoa normal bater de forma irregular, pois eles contemplavam uma visão que não era natural. O corpo de Kiran brilhou, e um estranho orbe que brilhava com uma suave luz dourada emergiu da área de seu peito, pairando diante dele enquanto começava a girar no sentido horário. Sua velocidade aumentou à medida que mais energia emergiu ao redor de Kiran, e seu corpo começou a flutuar no chão. O rosto de Kiran estava preso em um rosnado, enquanto grandes gotas de suor começaram a se formar em seu rosto. A pressão sobre sua mente e corpo era enorme, semelhante a tentar carregar um peso de 200 kg enquanto estava com uma enxaqueca grave. No entanto, a característica mais notável de Kiran não era a sua capacidade de manter a compostura, nem a sua beleza, mas sim a sua tenacidade e força de vontade. Nem mesmo Draco ou Eva poderiam afirmar ser tão teimosos quanto esse sujeito. Kiran cerrou os dentes enquanto se contorcia em agonia, mas a energia e os símbolos estranhos eram continuamente sugados pela conta que ele exibia. A conta começou a pulsar como um coração pulsante à medida que mais energia era alimentada e uma silhueta tênue se formava em torno de sua forma. Era a silhueta de uma mulher, que parecia bastante atraente apenas pelo seu contorno. Os olhos de Kiran ficaram vermelhos enquanto ele se esforçava para extrair mais energia da área ambiente e entrar na conta, com um rugido baixo saindo de sua boca quando ele alcançou um crescendo. Kiran sentiu sua mente começar a escurecer porque ele havia se sobrecarregado, seu corpo começando a cair quando ele se inclinou para frente. No entanto, sua queda foi interrompida por uma mão suave e quente em seu rosto, bem como por uma voz extremamente gentil e etérea sussurrando para ele. Kiran. A queda de Kiran na inconsciência foi interrompida por esse toque e essa voz, enquanto ele lentamente recuperava a sensibilidade. Ele contemplou a forma da bela mulher diante dele com excitação e tristeza. Mãe. Sua voz estava angustiada enquanto falava suavemente, carregando o peso de seus mais de 20 anos de dor e sofrimento. A mulher que estava diante dele era da mesma altura e constituição física de Kiran, com um corpo magro e tonificado. Seu corpo brilhava com um suave caleidoscópio de cores, aumentando o misticismo de sua presença. Ela tinha cabelos longos de cor castanho avermelhada, com os mesmos olhos azuis água de seu filho. Ela usava um longo vestido marrom com uma faixa que flutuava ao seu redor. Podia-se ver facilmente a relação entre eles à medida que observavam os contornos de seus rostos. Eles eram tão parecidos que era bastante estranho. Meu querido menino, por que você sofre tanto por uma alma inspirada como a minha? A aparição da alma falou com uma suave melancolia ao ver os efeitos colaterais de seu filho se esforçando tanto. Eu sou apenas uma miragem, uma sombra do meu eu anterior que foi ligada à sua sarira. Por que você desperdiça seu precioso talento e tempo me alimentando de energia quando poderia usá-la para se fortalecer? A confusão era aparente em seu rosto. Estava claro que os esforços de Kiran para fazer isso não eram uma coisa do momento, mas um ato recorrente que ele fazia toda vez que ia a este pagode. Fortalecendo essa chamada sombra da alma de sua mãe por muitos dias e muitos anos, ele finalmente conseguiu ultrapassar seu limite e materializá-la. Havia tantas coisas que Kiran queria dizer, mas ele escolheu ficar com o que era realmente importante. Mãe, eu te amo. Kiran olhou para ela com emoções intensas no rosto enquanto cuspia essa frase com toda a sua convicção. Esta resposta, juntamente com o olhar em seus olhos e o tom de sua voz, carregava tantos significados que a aparição da alma tremia visivelmente. Com esta frase, Kiran respondeu à sua pergunta, expressou sua paixão e abriu seu coração e alma. A aparição da alma moveu-se para abraçá-lo com força enquanto sua voz se tornava cada vez mais suave. Kiran. Meu filho. Meu bom filho. Por favor, perdoe a mãe por deixá-lo tão cedo em sua vida. Sua voz vacilou aqui. Como exatamente ela poderia pedir desculpas ao filho adulto por ter estado ausente quase toda a vida? Não importa o que ela dissesse,
Ela não poderia voltar no tempo e dar a Kiran a educação que ele merecia. Em vez disso, ele desperdiçou o auge de sua juventude e todo o seu talento latente tentando invocar uma miragem dela para dizer apenas uma linha. Ver a convicção e o crescimento de seu filho fez com que sua alma fraca se sentisse mais sólida e estável. Era como se o desejo dele de tê-la em sua vida novamente fosse o que a unisse, permitindo que ela existisse assim no mundo material. Ao embalar a cabeça do filho, Juno sentiu o orgulho tomar conta dela, bem como um intenso sentimento de amor. Ela sempre amou mais o filho, mas agora sentia que nunca mais queria largar o bebê. Kiran, a pessoa geralmente estoica e sem emoção em qualquer grupo, sorria como um garotinho que recebeu uma guloseima. Apesar de saber que estava abraçando uma aparição semicorpórea, ele se inclinou para abraçá-la. Sinto tanto a sua falta, mãe. Até sua voz parecia ter envelhecido alguns anos, como se um garotinho normal tivesse selado suas palavras e desejos, esperando o dia em que pudesse compartilhá-los com sua amada mãe. Juno sentiu um calor percorrer suas bochechas, uma sensação que a assustou ao sentir seu corpo ficar cada vez mais sólido a cada segundo. Quando ela olhou para o filho, ela saltou de seu abraço com uma expressão de medo. Os lábios de Kiran ficaram azuis e sua pele empalideceu em graus perigosos. A vitalidade e a vivacidade de seu corpo jovem foram drenadas por uma grande margem. Juno ficou apavorada ao saber que a obsessão do filho por ela era tão grande que ele quase trocou a vida pela dela. Juno finalmente entendeu que sua existência era tudo o que seu filho tinha adquirido nesta vida e nada superava isso. Esse medo se dissipou quando sua expressão esfriou em um olhar calmo. Neste momento, ela não parecia diferente de Kiran quando ele estava perto de outras pessoas. Kiran, você nunca mais pode fazer isso. Mamãe quer estar com você tanto quanto você quer estar comigo, mas eu não posso e não vou sacrificar você. Caso contrário, qual seria o sentido de eu viver? A voz de Juno era firme e não admitia desacordo, ao que Kiran só pôde sorrir com tristeza. Sim, mãe. A expressão de Juno iluminou-se bastante enquanto ela olhava ao redor do pagode. Ah, estamos no primeiro andar do pagode do céu. Já faz muito tempo que não venho aqui. Juno sorriu melancolicamente ao relembrar sua vida como membro deste clã. Desta linhagem. Juno era uma garota jovem e bonita, extremamente talentosa, já que a potência de sua linhagem era de 30%. Para o membro médio do linhagem, essa era uma quantia incompreensível que tornava alguém equivalente a um prodígio. Nem todos poderiam ser como Draco ou Eva, que eram reencarnações quase literais de seus progenitores. Juno foi treinada com o máximo cuidado e importância, desenvolvendo uma personalidade fria e indiferente à medida que se cansava de todos os regulamentos e treinamentos sufocantes que foi obrigado a suportar. Seu coração era como gelo para seu próprio pai, que era o então chefe do clã e agora era o atual ancião. Juno era a próxima na fila para herdar a posição de chefe do clã de sua linhagem, mas ela não estava interessada em tal posição, preferindo realmente viver sua vida como uma pessoa normal pela primeira vez. Como tal, ela usou a desculpa de uma missão de treinamento para escapar de seu clã. Os anciões do clã nunca teriam suspeitado que Juno, geralmente silenciosa e obediente, faria tal truque, e eles a perseguiram com o maior fervor. Juno era significativamente mais forte que seu pai, o chefe do clã, em termos de força de linhagem. Como algum deles poderia esperar capturar ou retardar seu avanço? Aos 23 anos, Juno finalmente estava livre para viver sua vida. No ano de 2040, Juno entrou na sociedade como uma pessoa aleatória, sem nenhum centavo em seu nome. Ela assumiu muitos empregos e profissões ao longo dos anos, vivenciando a vida de uma pessoa comum e experimentando todos os seus sabores. Só quando ela passou por um determinado país com uma história longa e extremamente brilhante é que sua vida mudou para sempre. Lá ela conheceu um homem com lindos cabelos dourados e olhos castanhos que pareciam irradiar confiança e magia. Juno, que dificilmente encontrara alguém exemplar em suas viagens, achou-o extremamente encantador. O homem que ela estava interessada estava ainda mais fascinado por ela. Eles se apaixonaram perdidamente um pelo outro e dormiram juntos. Quando Kiran foi concebido, o sujeito riu sem parar por 3 dias e os vizinhos mal conseguiam dormir depois que ele gritava bom. Bom. Ah. Ótimo. Nos momentos mais aleatórios. No entanto, esses bons tempos não foram feitos para durar. Afinal, Juno ainda estava sendo perseguida por sua linhagem e ela cometeu o erro de se estabelecer em um lugar por muito tempo.
Em 13 de março de 2044, no segundo aniversário de Kiran, sua tranquila casa foi destruída pelo enfurecido chefe do clã e pelos anciões que não conseguiam acreditar que seu prodígio havia se deitado com algum sujeito aleatório. O pai de Kiran quase foi morto em um acesso de raiva pelo chefe do clã, mas Juno deteve com todas as suas forças, ferindo os dois no processo. Vendo sua filha tão inflexível em proteger seu filho e sua alma gêmea, o velho chefe do clã sentiu toda sua energia se esvair enquanto seus planos para o futuro desapareciam como fumaça ao vento. A chance de sua linhagem intermediária se elevar acima das demais se foi, e ele ficou com uma filha rebelde e um neto ilegítimo. O que eles nunca esperaram, porém, foi que o sujeito que era o pai de Kiran era de outra linhagem intermediária, e suas próprias circunstâncias eram semelhantes às de Juno. Quando sua própria família apareceu devido à comoção, foi a mesma reação de um ponto de vista diferente. Eles atacaram de raiva, irritados porque seu prodígio tinha dado à luz um filho com alguma mulher aleatória, sendo ela a principal fonte de sua fúria. Eles certamente reconheceram o chefe do clã e os anciãos da linhagem de Juno e provavelmente reconheceram a própria Juno, mas não se importaram neste momento. A razão pela qual ambos os lados ficaram tão irritados não foi o fato de terem dormido juntos, mas devido ao fato de ter sido a primeira vez para ambos os lados, o que significa que seu Yang e Yin vital foi desperdiçado em uma criança híbrida. Crianças híbridas de duas linhagens diferentes eram muitas vezes mais fracas do que uma criança de sangue puro de uma linhagem, alimentando ainda mais sua fúria. Já lesionada, Juno mal conseguiu se defender do ataque surpresa, principalmente porque esta nova festa veio em um momento muito ruim. A maior parte do dano foi absorvida por seu parceiro, mas o pouco que atingiu foi capaz de mandá-la para o fundo do poço. Devido à sua vulnerabilidade e à crueldade do ataque. Como ambas as partes entraram em uma briga séria e a batalha causou vários desastres, Juno estava deitada com seu filho de 2 anos nos braços, que nem conseguia entender o que estava acontecendo. Meu filho. Meu Kiran. Me desculpe. Mamãe vai ter que dormir muito tempo. Só posso deixar para você algo especial. Para que você lembre-se de mim. O corpo de Juno começou a perder a vitalidade quando uma pequena conta dourada emergiu de seu peito, entrando lentamente no de seu filho. Seu filho sentiu a aura da mãe tão perto dele e começou a rir de felicidade, alheio à verdade do cenário. Seu pai correu e o agarrou, trazendo-o nos braços. Juno. Ei, Juno. Acorde. Ele verificou o pulso de Juno, seu coração afundando quando sentiu o pulso dela desaparecer. Seus olhos ficaram vermelhos quando sua respiração ficou difícil, o que fez o jovem Kiran sentir preocupação e medo. Como tal, ele começou a soluçar um pouco, o que despertou seu pai de sua raiva. Ele respirou fundo e acalmou suas emoções. Esta é a verdade de ser membro dessas linhagens estúpidas. Nossas vidas são quantificadas por essa métrica inútil chamada linhagem e tudo o que fazemos tem que girar em torno dela. Seu rosto ficou sombrio quando ele se levantou, correndo para sair da área. Eu serei amaldiçoado se permitir que nosso filho viva uma vida tão desperdiçada. Firmando sua determinação, o pai de Kiran, que se chamava Walter, saiu correndo do campo de batalha que antes era sua pequena casa, com o objetivo de encontrar um lugar onde pudesse criar seu filho em paz. No entanto, seus esforços foram inúteis, pois ambas as linhagens o notaram. Como a linhagem de Walter tinha uma ligeira superioridade na batalha devido ao ferimento do pai de Juno, eles foram capazes de se separar e capturá-lo com seu grande número. Seu filho foi tirado dele e jogado na linhagem de Juno como lixo. Eles selaram seu próprio prodígio com os vários meios de sua linhagem e o levaram embora, ignorando a raiva e a vontade de lutar da linhagem de Juno. Como cães espancados, eles só poderiam partir com Kiran e criá-lo em sua linhagem. Ninguém sabia o que aconteceu com Walter depois de ser levado embora. Juno suspirou ao se lembrar disso. Como sua sarira estava fresca quando ela colocou em seu filho, ela se fundiu com sua sarira nascente e ganhou um pouco de vida, permitindo que ela visse isso. Eventualmente, ela teve que dormir para manter a consciência. No entanto, ela começou a sentir uma força externa fortalecendo sua existência todos os dias por mais de 10 anos. Eventualmente, ela acordou e viu seu filho adulto, que se parecia muito com seu querido Walter e com ela mesma também.
Juno começou a se dissolver em sua sarira enquanto fechava os olhos com um sorriso satisfeito. Estarei observando você de agora em diante, meu filho. Viva sua vida como quiser e traga alegria aos seus dias. Kiran observou desaparecer com uma expressão séria. Ele chamou Sarira de volta ao seu corpo, mas sabia com certeza que a consciência de sua mãe estava semiativa e estável por enquanto. Viva minha vida como eu quiser. Kiran suspirou e olhou para cima. Ele passou tenazmente mais de 10 anos de sua vida tentando reviver a alma de sua mãe e conseguiu. Ele esperava sentir-se vazio e perdido, pois a maioria das pessoas descrevia como era realizar uma grande meta sem nenhum objetivo subsequente planejado. Mas Kiran percebeu que sua excitação e satisfação estavam ficando cada vez mais fortes. Mais do que nunca, ele queria fazer outra coisa além de ficar sentado aqui e perder seu tempo neste monumento inútil à adoração de seu clã a uma divindade ausente. Kiran levantou-se do tatame e virou-se para sair do pagode do céu. Agora que a alma de sua mãe havia sido semi-revivida, ele tinha outro objetivo. Ele passaria o tempo com seus novos amigos e mentor, no maravilhoso jogo chamado Boundless. Guild Wars capítulo 119, Origens Ilimitadas. Hina tirou lentamente o capacete virtual enquanto estava deitada encolhida na cama, olhando para o teto. Ao contrário de sua autoconfiança normal, sua expressão estava um pouco corada e seu cabelo estava bastante bagunçado. Ela se levantou do colchão com uma respiração leve e foi até o banheiro para tomar banho. Lá, ela lavou todo o suor acumulado em seu corpo e também em seu rosto, prestando atenção extra em seus lindos cabelos. À medida que a água escorria por seu corpo, ela traçava curvas e contornos entorpecentes, criando uma pequena cachoeira ao redor de seu peito e suas costas. A água morna limpou seu corpo, mas também aqueceu de uma forma que ela realmente não gostou. Ela inadvertidamente se lembrou de Draco, que havia se tornado um assunto tabu para ela neste momento. Hina não tinha ideia de por que seu corpo reagia daquela maneira sempre que ela estava perto dele, mas esses episódios só pioraram com o tempo. Inicialmente era leve e só estava presente quando ela estava perto dele. Em pouco tempo ficou pesado, até chegar ao ponto em que apenas a menção do nome dele era suficiente para deixá-la tonta. Agora, porém, só de pensar nele provocou uma forte resposta, especialmente depois que ela o viu quando ele retornou de sua busca. Naquele momento, ela sabia que algo nela havia mudado para sempre. Por quê? Ela não tinha ideia. Como? Ela também não tinha ideia. No entanto, estava se tornando muito doloroso lidar com isso. Dada a revelação sobre o relacionamento entre Draco e sua Lady Boss, não havia nada que Hina pudesse, ou mais precisamente, ousasse fazer. Hina geralmente era forçada a encontrar uma área escondida para desabafar rapidamente sua luxúria com os dedos, caso contrário ela ficaria muito perturbada. Por mais intrigante que parecesse, os soluços e a depressão que se seguiram não foram algo agradável de se testemunhar, pois falavam de um tipo de dor dilacerante. Amor? Não, Hina não amava Draco. Hina não amou nenhum homem em toda a sua vida devido às suas circunstâncias. Ainda assim, ela estava inegavelmente interessada romanticamente em Draco, primeiro devido à sua destreza, depois ao seu caráter. Hina instintivamente sentiu que Draco era alguém que ela adoraria conhecer mais, apesar de ele ser quase 3 anos mais jovem. No entanto, a maneira como ele falava e agia às vezes cheirava a um homem mais velho, especialmente a sua compostura calma. Seu desejo por ele atingiu níveis sem precedentes. Ela nunca tinha ouvido alguém sofrendo de circunstâncias semelhantes de qualquer amiga que ela tivesse, nem mesmo das ninfomaníacas de seu círculo que não conseguiam passar uma semana sem sexo. Hina tinha vergonha de compartilhar sua história com qualquer outra pessoa, pois eles poderiam rotulá-la de uma vagabunda do mais alto nível. À medida que a puta mundial passava pela sua mente, os punhos de Hina cerraram-se, a sua expressão transformou-se numa careta. Memórias de um tempo passado filtravam-se pela sua mente como a maré do mar. Hina, querida, o que eu te contei sobre etiqueta? Uma beleza madura com longos cabelos prateados e olhos vermelhos penetrantes deu um sermão em uma garotinha que parecia ter um pouco mais de 8 anos. A garotinha se parecia muito com a sua mãe, especialmente com ambas compartilhando suas ressonantes íris vermelhas. A bela madura usava um longo vestido vermelho que mal escondia seu caminho para o sucesso, também exibindo flagrantemente quantidades prejudiciais à saúde de suas curvas e apelo sexual cru.
Ela se sentou em um longo sofá de amor com uma taça de vinho na mão, um leve sorriso nos lábios enquanto olhava para seu orgulho e alegria. Aliás, a pequena Rina olhou para a mãe com adoração e reverência. Você disse que uma boa menina sempre limpa e educada, mamãe. Rina cantou com um sorriso. Sua mãe riu levemente, sua voz cantante fazendo cócegas agradavelmente em seus ouvidos. Isso é absolutamente correto, meu amor. Venha dar um abraço na mamãe. Rina correu para os braços abertos da mãe, abraçando-a profundamente enquanto ela fechava os olhos de contentamento. A mãe de Rina também parecia extremamente confortada com a presença da filha. No entanto, a felicidade de sua mãe desapareceu rapidamente quando ela percebeu o telefone tocando. Rina, vá para o seu quarto e estude o livro Arte da Nobreza que te dei. Mamãe tem que conversar com alguns parceiros de negócios, ok? Ela persuadiu gentilmente a filha visivelmente carrancuda, momento em que Rina obedeceu com relutância e saiu correndo da sala, deixando a mãe com o telefone tocando. Com um suspiro exasperado, ela atendeu a ligação, assumindo a expressão impassível que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Olá, Sr. Kaplan. É bom ouvir sua voz novamente. Do outro lado da linha veio uma voz um pouco mais velha, um pouco aguda e ligeiramente estridente. Xixi. É mesmo, Ollie? Depois do seu tratamento da última vez, presumi que seria uma das últimas pessoas que você gostaria de ver novamente no mundo. O rosto de Ollie se fechou em uma careta enquanto ela mantinha seu tom agradável e cordial. Bem, isso fazia parte da descrição do trabalho. Sem dor, sem ganho eu sabia no que estava me metendo. Agora, chega de falar do passado, posso perguntar por que o Sr. Kaplan está me ligando? O sujeito do outro lado pareceu ficar surpreso com a capacidade de Ollie de manter a compostura e agir. Então ele bufou e começou a trabalhar. Você está certo. Tudo bem, vamos discutir o motivo de eu ter ligado para você. Os companheiros e eu gostaríamos de requisitar seus serviços mais uma vez. Quando você estará disponível? O rosto de Ollie ficou sombrio enquanto ela falava pesadamente. Pensei ter deixado perfeitamente claro que renunciei a todos os assuntos dessa natureza para criar minha filha. Sinto muito, mas terei que recusar seu pedido. Se você insistir, talvez eu possa encaminhá-lo para algum ex-conhecidos. Também gostaria que você nunca mais tocasse nesse assunto. Ollie estava fazendo o possível para não demonstrar sua verdadeira emoção. O Sr. Kaplan simplesmente riu da recusa severa de Ollie. Agora, não se precipite em recusar, Ollie. Você não quer pelo menos ouvir os termos que estou oferecendo? Não estou interessado, não importa quão bons sejam seus termos. Se não houver mais nada, desligarei a ligação, Sr. Kaplan. Ollie apertou resolutamente o botão encerrar chamada. Antes mesmo de conseguir encher novamente a taça de vinho após aquela ligação exaustiva, uma mensagem de texto foi enviada para seu telefone. Naturalmente veio do Sr. Kaplan. Se você não aceita a cenoura, o pau é sempre uma boa alternativa. Em anexo estava um arquivo de vídeo de Ollie sendo usada e abusada por um grupo de homens mais velhos de maneiras extremamente humilhantes. A Ollie do vídeo parecia muito mais jovem e mal estava no final da adolescência, o que acrescentou um certo nível de devassidão ao conteúdo em si. Ainda assim, ver-se gravada em plena glória durante um de seus momentos mais embaraçosos fez Ollie franzir a testa. O que foi extremamente surpreendente, porém, foi que ela não demonstrou uma reação forte e chocada nem pareceu particularmente comovida. Ela parecia apenas admirar a força e a resistência de seu eu mais jovem, como um adulto que se lembra das coisas bobas que fazia quando criança. O que Ollie fez a seguir foi ainda mais assustador. Ela abriu diretamente a página oficial da polícia e relatou a tentativa de chantagem e influência indevida, anexando o conteúdo de seu chat e também o próprio vídeo, sem hesitar. No entanto, Ollie não parou por aí. Como uma mulher que havia superado as dificuldades, ela não era tão superficial a ponto de se incomodar com a percepção do público, a menos que isso afetasse seus negócios. Ela vinculou diretamente as imagens de sua chantagem e algumas partes mais brandas do vídeo a todas as suas redes sociais, adicionando-as a várias tags que gerariam uma resposta. Foi como um trovão na internet. Em 30 minutos, ela alcançou quase 100 milhões de visualizações e alguns milhares de respostas, além de quase 3 milhões de compartilhamentos. A internet ficou extremamente furiosa com o fato de uma mãe tão linda ser forçada a passar por tais atos quando era tão jovem,
E que aqueles sujeitos, cujas identidades da vida real lhe havia revelado e compartilhado, tiveram a audácia de tentar chantageá-la para um segundo turno. Oli sorriu levemente e presunçosamente enquanto fechava o telefone, saindo do quarto para encontrar Rina. Ela viu sua filha fazendo obedientemente o que ela pediu há quase uma hora e seu coração ficou quente. Instantaneamente, Oli entrou correndo na sala e pegou Rina, beijando inteira. Minha doce Rina é tão fofa e obediente. Mamãe te ama. Rina, que estava absolutamente perdida devido à súbita enxurrada de mimos, só conseguia rir e reclamar enquanto sua mãe a sufocava de beijos. Eca, mamãe, você está bagunçando minhas roupas. Mesmo assim, Rina desfrutava do amor de sua mãe. Depois que Oli terminou de desabafar sua obsessão pela filha, ela sentou Rina em seu colo e olhou para ela com ternura. Querido, você quer saber sobre seu pai? Rina congelou ao ouvir sua mãe mencionar o assunto. Certa vez, ela fez essa pergunta quando era muito mais jovem, mas sua mãe apenas balançou a cabeça e disse-lhe para esquecer o assunto. Rina era bastante precoce para a idade. Nenhuma menina de 9 anos que tivesse sido criada com tanto amor e mimos seria capaz de resistir a crescer um pouco mimada e indisciplinada, mas Rina era surpreendentemente obediente e inteligente. Ela amadureceu muito cedo graças a Oli, que lhe proporcionou a educação refinada que ela mesma nunca teve, o que a tornou a abelha rainha de suas companheiras de idade em todos os casos. Ela imaginou que deveria haver alguma história entre seu pai e sua mãe, então ela enterrou sua curiosidade e continuou se esforçando para ser o melhor que sua mãe queria que ela fosse. Ouvir sua mãe agora sugerir compartilhar a história de seu pai com ela. Sim, mamãe. Eu quero saber. Rina assentiu com antecipação. Oli sorriu levemente. Primeiro, deixe-me começar dizendo que seu pai ainda está vivo. Ele não nos deixou por si só, mas também não tinha condições de ficar. Rina ficou chocada com a declaração inicial de Oli. Primeiro, a mãe dela afirmou que o pai dela havia ido embora, mas agora dizia que não era culpa dele. Ei, sua confusão está estampada em seu rosto, meu amor. O nome do seu pai é Drake e ele não parece ter sobrenome por algum motivo. Oli olhou para o teto com uma expressão melancólica. Eu tinha voltado de um trabalho particularmente cansativo. Lá eu vi seu pai caído em um beco e me aproximei dele por causa de uma coisa. Eu não conseguia entender como alguém tão bonito e bem vestido podia estar caído no chão. Presumi que ele fosse vítima de roubo e queria oferecer a ele a oportunidade de chamar a polícia, mas Oli fez uma pausa aqui enquanto suas pupilas ficavam desfocadas e seu corpo começava a enrubescer. Havia algo fascinante, atraente, encantador nele. Não pude evitar trazê-lo para casa. Rina estava ouvindo em silêncio. Ela já havia descoberto a linha de trabalho da qual sua mãe fazia parte antes de ela nascer. Aprender isso foi uma das razões pelas quais Rina amadureceu tão rapidamente em comparação com seus companheiros. No entanto, ela também entendeu que sua mãe odiava aquela parte de seu passado e queria evitar envolver Rina em tal coisa, então ela usou cada centavo que conseguiu para ainda mais, o suficiente para que eles pudessem viver no luxo e ela pudesse ser trazida tão intensamente. Mas ela nunca havia descrito nenhum de seus clientes dessa maneira antes, então Rina não pôde deixar de sentir uma curiosidade queimando por seu pai. Eu cuidei dele até recuperar a saúde e ela parecia ter algum tipo de desequilíbrio mental, pois estava realmente entorpecido e indiferente. A voz de Oli vacilou aqui. Eu não consegui. Não consegui me conter. Tive que fazer. O desejo era muito forte. Muito doloroso. A jovem Rina realmente não conseguia entender isso, então Oli não deu mais detalhes. Ela respirou fundo e continuou. Seu pai e eu deitamos juntos e quando eu estava grávida de você, seus olhos clarearam enquanto ele me falava sobre si mesmo e suas origens. A voz de Oli fez uma pausa aqui. Honestamente, a história dele era fantástica e real demais para eu acreditar, e ainda hoje me pergunto quanto disso era verdade e quanto era apenas uma ilusão. Ele me perguntou se eu queria me juntar à família dele, mas recusei porque ele já tinha uma esposa verdadeira. A cabeça de Oli caiu lentamente. O rosto fofo de Rina relaxou ao ouvir isso. O pai dela tinha uma esposa. Então, ela era como uma filha legítima. Este foi um golpe considerável para qualquer criança engolir, especialmente aquela que manteve grande expectativa o tempo todo. Por favor, não odeie seu pai, Rina.
Fui eu quem não conseguiu me controlar e me forcei a ele. O que fiz foi errado em muitos aspectos, e não seria surpreendente se ele decidisse nos ignorar completamente. Oli ergueu a cabeça e olhou nos olhos confusos e magoados da filha com um sorriso gentil. Mesmo assim, ele escolheu nos oferecer um lugar entre sua família. Eu só recusei porque queria que você crescesse em paz, e ele alegou que sua família tinha grandes inimigos. Mas eu não queria arriscar que você se envolvesse nisso tudo. Hina digeriu todas essas revelações da melhor maneira que uma menina ligeiramente madura de 9 anos poderia, o que não significava muito. Algumas das nuances mais profundas passaram completamente por cima de sua cabeça, então ela chegou às suas próprias conclusões. É possível ver meu pai? Hina perguntou com uma voz um pouco triste. Sim, você pode vê-lo sempre que quiser. Basta dizer à mamãe quando quiser ir e eu a levarei. Hina abraçou profundamente a mãe. Eu não quero vê-lo agora. Talvez quando eu estiver mais velho. Agora, quero passar todo o meu tempo com você. Os olhos de Oli ficaram úmidos enquanto suas entranhas pareciam uma massa diante do amor e adoração de sua filha. Ela abraçou Hina de volta e beijou-a na testa. Eu quero passar todo o meu tempo com você também, Hina. Você é meu tudo. Esse momento sincero sempre estaria na vanguarda das lembranças de Hina sobre sua mãe, o momento em que ambas se uniram em um nível que ia além dos laços de sangue físicos. No entanto, os bons tempos nunca tendem a durar. Todos experimentaram altos e baixos em suas vidas, variando apenas a gravidade e a duração desses momentos bons ou ruins. A ação assertiva de Oli fez com que ela se tornasse uma sensação na internet. Ela acabou sendo chamada para programas de TV e diversos eventos para narrar sua história angustiante, até mesmo alguns políticos usando sua história como um meio de promover sua própria agenda. Oli não era tola. Ela estava perfeitamente consciente de que esse interesse pela sua história era um momento passageiro. Pode ser a coisa mais interessante até agora, mas o próximo grande ultraje substituiria sem dúvida o interesse e a atenção do povo. Assim como todos eles a ordenhavam por seus 5 minutos de fama, ela os ordenhava ainda pior. Essa mulher era esperta e inteligente, do tipo que poderia facilmente se transformar em imperatriz de rainha. No entanto, no momento em que decidiu tornar o evento público, Oli não conseguiu explicar uma coisa. O efeito que seu passado traria para Hina. Para Oli, as dificuldades pelas quais ela passou moldaram sua personalidade, tendo que reunir capital usando seus bens femininos e depois subir na hierarquia usando seu cérebro. Como tal, ela realmente não se importou com as opiniões negativas que surgiram com sua revelação. Também ajudou o fato de ela quase não ter amigos verdadeiros e sua família muito ter parado de reconhecê-la como uma delas. Rin era diferente. Ela estudou em grande parte em casa durante a juventude, mas não importava o que acontecesse, ela não poderia ficar em casa para sempre. Ela teria que eventualmente se aventurar fora do conforto de sua casa para experimentar como era estar em uma escola de verdade e aproveitar sua juventude. Anos mais tarde, Hina entrou na adolescência, uma das fases mais perigosas para qualquer jovem. Foi nessa época que se entrou no temido período do ensino médio, onde os hormônios e a pressão dos colegas poderiam facilmente corromper a pessoa. Hina foi bem treinada pela mãe e era extremamente esperta. Tendo evitado a escola até esse período, ela não foi facilmente envolvida nas várias travessuras que outros faziam, como relacionamentos, evasão escolar e vandalismo geral. Ela se concentrou na escola e também reuniu um círculo muito pequeno de amigos como sua mãe. No entanto, a história de Oli foi muito difundida. Embora Oli tivesse compartilhado apenas partes do vídeo que eram muito mais suaves, ainda era um segmento de uma sextape. Muitos dos meninos da classe continuamente cutucavam Hina sobre a sensualidade de sua mãe no vídeo, alguns perguntando se poderiam conseguir mais, enquanto outros zombavam dela por isso. Se fossem apenas os meninos, Hina poderia simplesmente ter franzido a testa e ignorado-os, mas as meninas acabaram sendo ainda piores. Hina tinha cerca de 15 anos na época. A puberdade usou sua baguete fresca para bater em sua cabeça, e sua forma voluptuosa começou a florescer. Hina se mostrou ainda mais bonita e sensual que a mãe, o que era motivo de orgulho para ambas. No entanto, as outras garotas não podiam tolerar isso, então suas tentativas de intimidar Hina foram totalmente atrozes. Hina tinha ouvido rumores que a ligavam às palavras vagabunda, puta, prostituta tantas vezes que elas ficaram gravadas em sua mente.
Os professores que conheciam a história completa não queriam que sua reputação fosse manchada pela mídia, então qualquer aluno que intimidasse Rina seria severamente punido. Mas isso impediria os alunos do ensino médio. Não, isso piorou as coisas. De um grupo seleto, todos em sua escola tratavam-a com frieza e se recusavam a socializar com ela. Enquanto os professores não estivessem por perto, eles lançariam insultos ainda piores, mas quando apareciam, os alunos agiam como anjos falsos. Rina carregou esse fardo durante todos os seus dias de ensino médio e universidade, mas o dano que isso causou à sua autoconfiança foi imensurável. Enquanto isso, Oli lamentou imensamente sua falta de previsão. Cada vez que sua filha voltava com uma expressão derrotada no rosto, era como um soco em sua alma. Aprendendo a lição de antes, ela não tentou divulgar de forma alguma o bullying que Rina sofreu. Oli, como a maioria das pessoas, sempre desprezou as mulheres que cederam a esse tipo de chantagem. Permitir-se ser dominado nos dias de hoje era extremamente estúpido aos olhos dela. Foi extremamente fácil fazer com que a parte infratora perdesse tudo, pois o Sr. Kaplan e os seus amigos encontraram-se atrás das grades, perdendo também todos os seus bens provenientes das suas altas posições na sociedade. Mas isso foi olhar para o aspecto que diz respeito a si mesmo. Mesmo que a pele de alguém fosse dura e eles não se importassem em ser menosprezados, o dano que isso poderia causar aos seus entes queridos ou a qualquer pessoa próxima por procuração era o principal problema. Rina cresceu e se tornou tão bonita e atraente que o dinheiro que estava sendo jogado em sua direção apenas para ter a chance de dormir com ela era assustador. Ela havia sido treinada por sua mãe em todos os aspectos, por isso era extremamente perspicaz quando se tratava das intenções ocultas dos homens. Rina apenas brincou levemente com esses caras, nunca permitindo ir longe demais, mas ainda assim conseguiu colher os benefícios. Ao contrário dos outros 5 generais, ela não foi pressionada a entrar no cartel. Ela havia entrado no cartel voluntariamente como um meio de construir sua própria base de poder. Rina tinha grandes planos para sua vida e queria realizar ainda mais do que sua mãe, tudo para trazer orgulho. O cartel era simplesmente um meio para atingir um fim. Como ela tinha um talento de luta impressionante, ela logo usou uma mistura de seu fascínio e habilidades para ascender à sua posição anterior, até que sua estrela negra chegou na forma de Draco. Rina saiu do torpor. Algumas coisas que estavam enterradas em sua mente vieram à tona devido às suas emoções intensas, e ela percebeu que o que sua mãe descreveu como seu desejo tortuoso pelo pai era exatamente o que ela mesma estava passando. Rina não pôde deixar de sentir como se alguém tivesse amaldiçoado a si mesmo e a sua mãe. Rina olhou para seu capacete Virtua com uma mistura de ansiedade e desejo. Cada vez que ela entrava naquele mundo fantástico, ela era forçada a ficar perto de Draco, mas continuava incapaz de tocá-lo por causa da noite Riveting. Porém, Rina percebeu que não poderia continuar assim. Ela precisava saciar seus desejos através de Draco, ou poderia acabar enlouquecendo. Se não fosse pelo fato de eles terem sido forçados a sair do jogo a cada 64 horas, ela teria retornado imediatamente ao jogo. Por enquanto, ela tinha que encontrar outra coisa para fazer antes de poder retornar ao mundo de Boundless. Seus amigos talvez não fossem capazes de aconselhá-la em suas circunstâncias específicas, mas havia uma pessoa em sua vida que sempre a ouviria e a ajudaria a suportar tudo. Na verdade, ela pode realmente ter algo que possa ajudá-la. Depois de discar um determinado números, ela não precisou esperar muito até que o destinatário aceitasse. Olá, mamãe. Me desculpe, não ligo há algum tempo. Há algo que preciso conversar com você. Lembre-se de quando você me contou sobre meu pai. Guild Wars capítulo 120, Origens Ilimitadas. Cobra atirou seu capacete Virtua bruscamente e agarrou-o com força. Hoje em dia, nada o assustava mais do que ter que deixar o mundo digital para reentrar no real, apesar do tempo relativamente curto que esteve no Boundless. Cobra levantou-se lentamente de sua luxuosa cama king size, o dossel que pendia sobre ela protegendo seus olhos da luz do sol que penetrava em seu elegante teto que tinha uma placa circular de mármore no centro. Seu quarto era carpetado de ponta a ponta, e seu tamanho facilmente ofuscava a maioria dos estúdios. Cobra poderia até usar seu quarto para fazer um trabalho diário ou jogar uma pequena partida de futebol com os amigos. Tinha estantes, mesas, mesinhas de centro, sofás, 3 TVs e um computador com monitores triplos.
O quarto de Cobra era ainda melhor do que uma suíte presidencial de alta classe na maioria dos hotéis de nível superior, com a qual a maioria das pessoas normais só poderia sonhar. No entanto, seu rosto não demonstrava nenhuma satisfação por viver naquele espaço, apenas desgosto. Cobra entrou no banheiro, que tinha uma enorme banheira de hidromassagem, uma banheira e 2 chuveiros. A quantidade de espaço ali era incrível, sem mencionar a enorme variedade de produtos de higiene que ele podia escolher. Ele entrou na jacuzzi e colocou-a para quente. Cobra se banhou nas águas amenas enquanto enrolava seu corpo em uma bola. Seu cabelo normalmente preso estava solto e era bastante longo, chegando à parte inferior das costas. Ele penetrou na água e flutuou levemente na superfície, acrescentando um certo charme ao já lindo sujeito. Cobra era bonito, quer você gostasse de homens ou não. Ele tinha aquela perfeição simétrica que simplesmente deixava a sensação de que estava vendo algo bom. Era o tipo de beleza que poderia impedir um bebê de chorar ou fazer um animal confiar nele. Seu corpo era extremamente magro e tonificado. Ele era um tipo de macho magro que não era ossudo, então mal passava da escala do que era atraente. Com seus olhos ovais e caídos e lábios finos e rosados, Cobra faria homens e mulheres sentirem algo emocionante. Ele não era tão confuso quanto vano, que poderia te seduzir totalmente sem que você percebesse que seu embainhamento era na verdade uma espada. Cobra se limpou e saiu do banho. Desde que acordou, ele não fez nenhum som, nem sequer sorriu. Ele saiu nu do banheiro e encontrou 3 jovens empregadas colocando seu traje para o dia em sua cama. Quando viram a Cobra nua sair, eles não coraram, mas seus olhos observaram sua forma com fome. Porém, a etiqueta tinha que ser observada, então eles mantiveram expressões gentis e subservientes, usando apenas a visão periférica para conferir o pacote ali embaixo. Todos eles se curvaram e cumprimentaram Cobra. Saudamos o jovem mestre. Cobra simplesmente assentiu e dispensou-os, ao que eles obedeceram com óbvia relutância. Cobra usou as roupas que foram preparadas para ele. Era uma camisa de gola alta e mangas compridas de cor preta. Junto com ele havia shorts vermelhos na altura das coxas que exibiam uma quantidade saudável de suas pernas lisas. Juntamente com seus slides cinza e azul, Cobra poderia desafiar Draco para uma batalha de domínio da moda filho da puta. Cobra saiu de seu grande quarto e caminhou por um corredor bem mobiliado e ligeiramente estreito, com ar-condicionado do começo ao fim, assim como seu próprio quarto. Só se podia sentir receio com a conta de luz que esses sujeitos acumularam. Eventualmente, ele chegou a uma grande sala de estar onde viu um senhor mais velho e uma mulher de meia idade sentados juntos enquanto conversavam levemente com sorrisos. Quando o viram, seus olhos brilharam. Ah! Vem agora, meu bom filho. Venha sentar ao nosso lado e conversar. O que você acha? O pai de Cobra tinha um sotaque britânico distinto enquanto acenava para o filho. Seu rosto estava cheio de rugas e linhas de sorriso. Seu grosso bigode grisalho se contorcia enquanto ele sorria amplamente. Seus olhos eram de uma cor acobreada e sua pele era de um bronzeado claro e saudável. Seu cabelo era grisalho e penteado para trás com um gel muito bom, que o fazia brilhar à luz. Ele usava uma camisa cinza clara de mangas compridas com um colete azul por cima. Suas calças eram justas e de cor preta profunda, contrastando com seus mocassins azul claros. Apesar de pertencer à geração mais velha, estava claro que o pai de Cobra estava na moda. Sua camisa e calças não eram do tipo folgado usual, mas eram feitas sob medida e se ajustavam ao seu corpo bem construído. Para um homem mais velho, ele não tinha barriga nem flacidez. Ele estava em forma e forte, parecendo um daqueles homens mais velhos das revistas de fitness. Ele também usava um belo Rolex prateado que custava pelo menos os $30.000. Sua esposa tinha mais ou menos a idade dele, também mantendo uma figura bastante jovem, apesar da idade. Ela usava um longo vestido vermelho composto por um espartilho da era vitoriana, que delineava sua boa figura e seios fartos. Além do broche e do colar, ela também tinha algumas joias no corpo. Seu rosto era oval e ligeiramente pensativo, com olhos redondos e suaves e um nariz pequeno. Seu cabelo ruivo estava bem penteado em uma trança em forma de coroa e era possível ver algumas rugas em seu rosto, mas a maioria delas eram linhos de sorriso. Ela também sorriu carinhosamente para o filho e riu ao ver sua expressão envergonhada. Seus brilhantes olhos azuis brilharam maliciosamente. Aliás, Cobra abandonou toda a sua freza e tornou-se muito gentil. Sim, pai.
Olá, mãe. Ele cumprimentou os dois com uma leve reverência antes de se sentar em frente a eles. Como você está, Astarte? Ouvi de Darian que você tem passado todo o seu tempo neste novo jogo popular chamado Bondless. Seu pai, Franklin, perguntou isso a ele com uma leve carranca. Não que ele desaprovasse nem nada, apenas achou estranho que Astarte estivesse tão imersa em um mero jogo. Bem, pai, o problema é que este jogo é realmente especial. É francamente revolucionário. Cobra sorriu quando foi chamado por seu nome verdadeiro, mas ficou ainda mais animado em compartilhar seu amor crescente por Bondless com seus pais. Oh! Você parece gostar muito, Astarte. Conte-nos mais sobre isso. Sua mãe, Freya, perguntou com uma sobrancelha levantada. Bem, ele possui FIV, realidade virtual totalmente imersiva. Este é um campo da tecnologia onde existe uma conexão elétrica e biológica entre o cérebro e o mundo virtual em questão. Isso permite que o usuário se sinta o mais próximo possível da realidade no mundo virtual. Você sentiria, veria, ouviria e saborearia exatamente como faria no mundo real, sem ser capaz de perturbar o ambiente real do seu corpo. Os jogos anteriores tinham, em sua maioria, entre 10% e 40% de imersão total, o que parecia imensamente impressionante na época, de acordo com a pesquisa. No entanto, este novo jogo quebra limites, já que a taxa de imersão é de 100%. Cobra se inclinou para a frente e falou com um tom animado. Isso significa que você sentiria tudo. Não é diferente de estar no mundo real. Os olhos de seus pais se arregalaram enquanto as perguntas se formavam em suas mentes, mas Cobra não permitiu que começassem. A maioria dos jogos FIV mais antigos, assim como a maioria da tecnologia hoje em dia, dependem de inteligência artificial para automatizar o gerenciamento dos jogos em questão, mas a maioria deles eram muito obsoletos e limitados, de acordo com a pesquisa. No entanto, esta IA responsável pelo Bondless é tão única e, através disso, alguns começaram a especular que ela está viva. O que? Franklin e Freya gritaram de medo, mas Cobra ainda seguiu em frente. E esse é apenas outro aspecto secundário. O maior fascínio. O maior atrativo do Bondless que é quase indescritível de considerar. A voz de Cobra tornou-se cada vez mais baixa, e seus pais não puderam deixar de se inclinar com antecipação e expectativa. A dilatação do tempo no mundo virtual. 1 hora que são 4 horas lá dentro. Cobra lançou esta bomba com um leve sorriso. Ele não precisava soletrar os verdadeiros significados e consequências de tais coisas para seus pais, eles não eram idiotas. A expressão nos rostos de Franklin e Freya mudou tantas vezes em um minuto que foi bastante cômico de ver. Eventualmente, o ar ao redor deles ficou frio quando seus rostos ficaram afiados. A atmosfera cordial ao redor deles desapareceu e o casal de idosos, antes gentil, tornou-se como um predador. Astarte, qual é a sua avaliação? Cobra sorriu e acenou com a cabeça para seus pais, parecendo satisfeito com a mudança de personalidade deles. Eu investiguei profundamente através do cartel, mas a coleta de informações deles é realmente limitada. Eu preferiria trabalhar com o grupo Espio, mas é muito difícil se infiltrar em suas fileiras em comparação com o cartel. O que descobri, porém, é que o estúdio por trás do jogo é, na melhor das hipóteses, uma empresa de fachada. Eles não têm funcionários em seu escritório principal e nenhum de seus equipamentos está localizado lá. Eles têm um laboratório no distrito comercial, mas o primeiro fixador a assumir o trabalho relatou que o trabalho era impossível. Franklin zombou. O que limita um consertador comum pode não nos limitar. Eu concordo, pai. No entanto, os arquivos afirmam que esse fixador em particular era um mestre do controle. A expressão de Cobra era estranha aqui porque ele só conhecia um mestre de controle em sua vida que poderia ser o consertador, mas ela não ousava compartilhar os detalhes de Draco ainda. Ele não nutria má vontade e respeitava muito ele e sua terrível alma gêmea, mas teria que ser objetivo em relação a certas coisas quando se tratava de negócios e de sua família. Franklin e Freya quase gritaram quando ouviram Cobra afirmar que o consertador era um mestre do controle. Se tal pessoa relatasse que tal caso era impossível de ser concluído, quem poderia concluí-lo? Draco sabia que fazer isso mudaria muito a linha do tempo, já que muitos fixadores que deveriam morrer sobreviveriam, mas ele não queria que ninguém perturbasse os laboratórios de Oglorigor ainda. Freya respirou fundo.
Muito bem, Astarte. Mantenha-nos atualizados o tempo todo e se precisar de alguma coisa nos avise. Cobra sorriu. Sim, mãe. Vou me despedir agora. Franklin e Freya perderam o controle ao se tornarem geniais novamente, como se seus elos perigosos anteriores não passassem de uma miragem, uma coisa da mente. HMM. Vá em frente, filho. Cobra saiu da sala e suspirou levemente. Ele estava grato pelo apoio contínuo de seus pais em tudo o que fazia. Algumas partes de sua educação com eles foram duras e mais duras do que outras crianças, mas isso ajudou a transformá-lo na pessoa que ele era agora. Como o único herdeiro homem da família, ele era o herdeiro de tudo. Seu lugar nesta família perdia apenas para os pais, e às vezes até eles o respeitavam, o que o fazia se sentir ainda mais realizado e respeitoso com eles. A vida de Cobra foi idílica em alguns aspectos e dura em outros, mas no geral foi muito boa. Exceto por uma coisa. Oh! Essa é a minha pequena Astarte. Uma voz feminina suave e sedosa ecoou pelos corredores estreitos que de repente estavam visivelmente ausentes. Cobra congelou quando ouviu aquela voz. Seu coração começou a bater de forma irregular enquanto o medo e o pânico o assaltavam. Ele se virou para ver uma mulher um pouco mais velha, que parecia ter quase 20 anos, andando pelo corredor em sua direção, seus quadris grossos e largos balançando para a esquerda e para a direita como o pêndulo de um relógio pai. Ela era incrível visualmente. Ela se parecia muito com Freya, só que sua trança em forma de coroa era dourado-avermelhada e seus olhos eram de uma cor cobre como Franklin. Ela era quase tão alta quanto Cobra, se não um pouco mais alta, e seus seios saíam do vestido justo de uma peça. O decote baixo e a bainha extremamente curta mal faziam com que ela ficasse coberta. Ela estava perigosamente perto de ficar nua com a quantidade de pele que exibia, o que acenderia o fogo interior de alguém. Sua pele era extremamente cremosa e exuberante, revelando intensos cuidados com a pele ao longo de sua vida. Por outro lado, como seus pais, ela só bebia nos motis da primeira série, então envelheceria um pouco mais devagar do que a média das pessoas devido à falta de impurezas em sua ingestão diária. Seus seios eram redondos e pelo menos em forma de D, que pareciam extremamente macios de onde Cobra estava. Seu traseiro era bastante pronunciado, embora não tanto quanto Rina, Mariozine. Draco e Rambunctious classificariam isso como nota A, na melhor das hipóteses. Ela usava luvas pretas de ópera e meias arrastão, o que aumentava seu apelo sensual maduro e sofisticado. Seu rosto era oval como o de sua mãe, e seus lábios vermelhos e mácios estavam curvados em um sorriso malicioso e presunçoso. Cobra deu um passo para trás com medo quando a viu. Irmã mais velha. Suas pernas começaram a tremer quando ela se aproximou cada vez mais, seus olhos se estreitando quando um raio de luz brilhante saiu deles. Minha doce Astarte, por que você me evita hoje em dia? Você está sempre nesse seu jogo estranho. Você me odeia. Ela ficou diante de Cobra com um brilho penetrante nos olhos, sua voz diminuindo ligeiramente de volume. N não. Eu só. Cobra gaguejou enquanto falava, sua mente agitada de medo enquanto ele pensava em maneiras de escapar. Ela se aproximou dele, trazendo o cheiro de seu perfume que cheirava levemente a damasco fresco. Astarte, ouvi dizer que seu jogo é bastante popular e possui ótimos recursos. Você se importaria se eu me juntasse a você? Ela perguntou com um tom pensativo. Não. Cobra gritou sem pensar. Sua irmã congelou por um segundo antes de seu rosto ficar duro e malicioso. Parece que você começou a se esquecer, Astarte. Você precisa urgentemente de reeducação. Cobra gritou enquanto tentava fugir, mas foi rapidamente alcançado por sua irmã mais velha, que girou agilmente no ar diante dele. Ela cortou seu caminho de fuga com um movimento, fazendo-o cair de bunda no chão de medo. Na verdade, Cobra era muito mais forte que ela. No entanto, sua destreza foi sufocada por seu medo inato e instintivo, que foi cuidadosamente cultivado por ela durante toda a vida, até que ela tivesse certeza de que ele nunca conseguiria se libertar de seu domínio. Sua irmã, Bela, agarrou Cobra pelo colarinho e arrastou seu lindo rosto para perto de seu lindo semblante, sua voz baixa e perigosa enquanto falava. Astarte, parece que não te treinei bem o suficiente todo esse tempo. Já que você quer passar tanto tempo nesse seu jogo, terei que encaixar muito amor na programação quando você vier. Fora.
Bella lambeu os lábios quando seu corpo começou a corar e sua excitação aumentaram. Não se preocupe, meu querido irmãozinho, a irmã mais velha será gentil como sempre. Cobra sentiu seu coração virar cinzas mortas. Não que Cobra não estivesse interessado em mulheres, mas sim que o trauma e o abuso que sofreu por parte de sua irmã mais velha, doente e distorcida, o fizeram desconfiar e não gostar das mulheres em geral. Em vez disso, encontrar interesse romântico em homens. Enquanto ela continuava a vomitar suas bobagens, a mente de Cobra viajou para sua época em Bondless, quando ele estava genuinamente feliz e livre com seus novos companheiros de guilda e aqueles 4 idiotas. Ele pensou no treinamento e nos ensinamentos que Lady Boz havia transmitido a ele, bem como na confiança dela em suas proezas. Como ambos eram assassinos, ela se concentrou muito nele. Ele se lembrou da época em que foi treinado sobre como maximizar suas habilidades no mundo do jogo Bondless por Draco, o auge do poder e habilidade na mente de Cobra. De repente, ele estremeceu. Em sua mente, ele viu Draco e Rivetingnight parados juntos em uma plataforma acima dele. Eles olharam para ele de lá, seus olhos insensíveis e desapontados enquanto olhavam para ele, fraco e patético. Eu tinha maiores esperanças em você, Cobra. Você estava destinado a ficar ao meu lado como um igual, mas você se força a ser um verme sob os pés de alguém mais fraco que você. Rivetingnight também falou algumas palavras duras. Também tenho vergonha de admitir que você foi treinado por mim. Uma mente tão fraca e covarde não foi feita para estar entre os primeiros membros da Umbra. O coração de Cobra caiu. Foi entre os membros da Umbra que ele realmente sentiu que se encaixava. Seus pais eram ótimos com ele, mas iriam desprezá-lo se soubessem da superioridade de sua irmã sobre ele. Só o trataram bem porque ele era o herdeiro aparente e parecia competente, mas só ele sabia o sofrimento que estava passando. Com a Umbra, ele não precisava fazer uma cara falsa. Ele poderia ser ele mesmo, especialmente perto de seus colegas generais. Mas para atingir seu potencial máximo, essa sua fraqueza absurda era intolerável. Ele teria que se livrar desse peso se quisesse subir aos céus. Com os olhos vermelhos, Cobra respirou fundo enquanto mordeu a língua com força suficiente para tirar sangue. Ele estendeu a mão para Draco e Rivetingnight em sua paisagem mental, gritando com toda a força. Espere. Eu mereço fazer parte da Umbra. Vou vencer todos os meus medos. Vou quebrar todas as algemas que me prendem. Apenas espere. Espere por mim. Sua voz era desesperada, mas decidida, como a de um homem que vai enfrentar sua batalha final sem total certeza, mas com o máximo de coragem. Cobra percebeu que eles haviam desaparecido de sua mente. Enquanto se perguntava para onde eles foram, ele sentiu 2 mãos diferentes em cada um de seus ombros, enquanto Draco e Rivetingnight estavam ao lado dele. Bem-vindo de volta, Cobra. Este é o verdadeiro você. Vá em frente e lide com seus obstáculos. Temos um mundo para conquistar em Bondless. Os dois se dissiparam em fumaça enquanto os olhos desfocados de Cobra se tornavam nítidos. Bella, que ainda o segurava com uma expressão de desejo, nunca teria esperado que seu irmãozinho domesticado lhe desse um soco no rosto com toda a sua força. Ela voou para trás e bateu em uma mesinha com um vaso em cima, perto de uma das colunas do corredor, com sangue jorrando de sua boca. Bella agarrou sua bochecha machucada em estado de choque, enquanto olhava para o frio e enfurecido Cobra. Astarteia. Seu tom sedutor e supressivo desapareceu. Em vez disso, era a voz de alguém assustado e com o coração partido. Não se aproxime de mim nunca mais, seu degenerado. Eu te desprezo. Cobra cuspiu essas palavras com todo o ódio e indignação reprimidos que guardou dentro de si, durante toda a sua vida, enquanto se virava para voltar ao seu quarto. Agora que tomou a decisão de superar esse obstáculo autoimposto, sentiu-se livre e leve. Ele se movia pelo corredor com um andar confiante e poderoso, sua mente há muito lançada no mundo digital ao qual ele pertencia. Cobra não tinha o vazio da perfeição, então ele não percebeu que o choque de sua irmã havia desaparecido, sendo substituído por uma expressão embriagada enquanto ela olhava para suas costas. Abaixo dela, podia-se ver uma poça clara começando a se formar enquanto sua pele ficava vermelha. Astarte. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.